16 de setembro, dia dos santos Cornélio e Cipriano. A liturgia celebra os dois santos que são contemporâneos e morreram mártires no mesmo dia. Cornélio foi papa nos anos 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Novaciano acusaram-no de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, Cornélio foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchia, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas confortando. São Cipriano. Mais numerosas são as notícias deste santo que emerge como uma das figuras mais empolgantes dos séculos III. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como excelente advogado e mestre de retórica. Sua conversão ao cristianismo deu-se entre 35 a 40 anos de idade, comovido por observar a constância e serenidade dos mártires nas perseguições. A conversão modificou-o radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes de caridade e da castidade. Fez voto de castidade e repartiu quase todos os bens entre os pobres. O impacto social da conversão de sua atitude foi enorme, dada sua fama anterior. Pouco tempo depois, foi ordenado sacerdote a pedido do clero e do povo e, ao morrer o bispo de Cartago, foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, 249 a 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos, a de Décio e Valeriano, marcaram seu começo e seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Quando, em 249, o imperador Décio decretou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue, outros, porém, fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão Cipriano. Este, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho. Se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. No esconderijo pôde prestar grandes serviços à igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. Duas grandes questões disciplinares agitavam o cristianismo naquele tempo e ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta a ser seguida em relação aos que nas ameaças e torturas à perseguição tinham fraquejado apostatando. Eram chamados os lapsos. Em Roma havia surgido uma corrente rigorosa chefiada por Novaciano que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia uma praxe diametralmente oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigorismo, mais tarde mitigado por exigências pastorais. A segunda controvérsia era relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contanto que tivessem sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido poucos contatos com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pode dar a fé quem não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificílimas complicações da perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano, a tradição de Roma tomou pé também na África
e assim continuou sempre através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem as atas do processo e martírio escritas por testemunhas presentes à morte e que são de uma franqueza comovedora. O procônsul interrogou: Tu és Tárcio Cipriano? O bispo respondeu: Sim, sou. Tu viveste por muito tempo nessa sacrílega ideia e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por essa razão, com tua morte serás uma advertência para aqueles que associaste a ti. Dito isso, leu a sentença. Tárcio Cipriano seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu: Graças a Deus. São Cipriano deixou-nos numerosos escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima da literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cornélio e São Cipriano, rogai por nós.